Este ponto central, através do qual tudo gira, é sem dúvida nenhuma a nossa fé. E hoje, o tema desta nossa celebração é olharmos para Santo Antônio e vermos nele uma figura, um homem capaz de resgatar a fé em nós. Por isso, hoje o nosso olhar se volta nesta celebração para nós entendermos e compreendermos o que de fato significa ter fé. E gente boa, vou lhes fazer uma confissão: falar de fé é difícil. É uma daquelas situações que a gente sabe, mas que quando a gente tenta elaborar para falar assim para vocês, o bicho pega. É difícil falar de fé. E é difícil falar de fé porque fé é uma decisão. Mas eu gostaria de começar a reflexão sobre a fé tirando uma frase que não apareceu na liturgia de hoje, mas que está lá na segunda carta que Paulo escreveu para o seu companheiro Timóteo. Lá ele diz assim: eu sei, testemunhando para Timóteo, eu sei em quem eu pus a minha fé. Eu tenho certeza, eu conheço em quem eu pus a minha fé. Nós, hoje aqui, se estamos reunidos celebrando esta Eucaristia, é porque nós somos homens e mulheres de fé. Nós também, como Paulo, podemos dizer hoje que nós também sabemos em quem nós colocamos a nossa fé. E a fé, como eu dizia, é uma adesão pessoal de cada um a Deus. Aderir a Deus é estar com Ele. É uma decisão pessoal de cada um. Como eu gostaria, estava pensando esta tarde, de ter fé por aqueles que não têm fé, mas não tem jeito, porque a fé é uma decisão de cada um. Ninguém pode acreditar em algo pelo outro. Por isso a fé é esta adesão pessoal de cada pessoa a Deus. E ao mesmo tempo que nós aderimos a Deus, nós também concordamos com tudo aquilo que Ele revelou a nós. Não há como ter fé em Deus se nós não acreditamos na obra da sua revelação. E a maior obra de revelação de Deus aconteceu em Jesus. Não há, portanto, como ter fé verdadeira em Deus se nós não também aceitamos Jesus na nossa vida. A fé também é uma graça. A fé é um dom que nós recebemos de Deus. Ninguém pode dar a fé a si mesmo. Nós recebemos a fé dos nossos pais, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos catequistas. A fé é como a vida. A gente não dá a vida a si mesmo. Nós somos frutos de outras vidas, frutos do amor do pai e da mãe. Portanto, a fé é sempre uma graça. A fé, ela é, portanto, este ato humano que não contraria a nossa liberdade. Gente boa, nós não somos obrigados a termos fé. Não somos obrigados a ter fé. Mas na nossa liberdade, nós escolhemos aderir a Deus, escolhemos estar com Deus. E já há muito tempo, lá pelo século XII, um santo dizia assim, Santo Anselmo, dizia assim: a fé quer entender, a fé quer compreender, a fé precisa saber em que ela acredita. É por isso que nós temos sempre este desejo de saber sobre Deus.
de conhecer um pouco mais a nossa fé. Basta, por exemplo, anunciar na TV que vai passar um filme de Jesus, e isso acontece muito na Semana Santa, que a gente dá sempre um jeitinho de lá ligar a TV para assistir uma história que a gente já sabe, mas que a gente quer perceber um outro detalhe. E esta é a revelação de Deus. Em cada momento, em cada dia, Ele vai se mostrando a nós, como já se mostrou em Jesus, para que a nossa fé possa ir se compreendendo, para que nós então aumentemos cada dia em nossa vida. E nós procuramos compreender a nossa fé para nós não a perdermos. Quem não cultiva a sua fé corre o risco de perder a fé. A fé é como uma sementinha que precisa ser cuidada, precisa ser regada, alimentada, e a nossa fé passa também por este caminho. O catecismo ainda nos diz que a fé é uma virtude teologal. As virtudes teologais são aquelas virtudes que mais nos aproximam de Deus, são aquelas que dão a base da nossa fé, são aquelas que nos animam na nossa caminhada. E a fé, portanto, é a virtude pela qual nós acreditamos em Deus. É a virtude pela qual nós acreditamos em Deus. O discípulo de Jesus, além de acreditar em Deus, além de ter fé, ele precisa testemunhar essa fé. E como que isso acontece? Isso acontece lá na nossa casa, isso acontece lá no nosso trabalho. Lá nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Isso significa o testemunho. E mais do que testemunhar, nós precisamos também difundir esta fé. Precisamos anunciar esta fé para todas as outras pessoas. Este caminho é um pouco difícil, por isso nós temos os auxílios para ter fé. Quando nós somos pessoas, homens e mulheres, abertos ao Espírito Santo, Ele nos ajuda a ter fé. Quando nós olhamos para a vida dos santos, de modo especial aqui para Santo Antônio, nós também aprendemos que não é impossível ter fé e seguir os caminhos de Deus, porque ele, o homem como nós, conseguiu fazer este caminho. Também a liturgia nos auxilia a termos fé, por isso que nós toda semana procuramos celebrar a nossa vida, procuramos celebrar a nossa fé. Também os sacramentos, o casamento, o batismo, a crisma, nós só vamos até eles porque temos fé, E quando nós então temos esta fé verdadeira, esta fé nos ajuda a aceitar Jesus em nossa vida. Esta fé nos ajuda a entendermos a obra de revelação que Jesus fez a nós. A fé nos ajuda também a entendermos o mistério da igreja. A fé nos ajuda a entender o mistério da dor, da doença, do sofrimento, da morte. Eu ando pesquisando muito sobre questões de hospitais para a minha tese, e tem uma pesquisa interessante que foi feita nos Estados Unidos no ano passado. Os médicos lá disseram assim que mais de 60% dos médicos disseram que as pessoas que têm fé se curam mais fácil, atravessam o momento da dor, da doença e até mesmo da morte de modo mais tranquilo, de modo mais sereno. E pessoal, vocês são muito mais experientes que eu, sabem que quando a gente vai a um velório, olhando no rosto da pessoa, nós percebemos se aquela pessoa foi uma pessoa de fé ou não. A pessoa que tem fé morre com o rosto sereno, tranquilo, passa uma paz para nós. São os efeitos da fé que nós encontramos no dia a dia. Ainda, a fé nos ajuda a entender o mistério da ressurreição de Jesus. Não tem outro caminho, não tem como entender a fé, a ressurreição de Jesus, apenas pela cabeça, pelo cérebro. É preciso entender também pela nossa fé. Ainda,
a fé nos ajuda a entender o mistério da Eucaristia. O pão que deixa de ser pão e passa a ser corpo, o vinho que deixa de ser vinho e passa a ser sangue de Jesus. Só compreendemos isto pela fé. Hoje mesmo, depois da consagração, vou me levantar e dizer para vocês: eis o mistério da fé. É a fé que nos une e nos reúne, e a fé ainda nos faz viver de modo diferente. A fé nos leva a termos compromissos na nossa vida. Não dá para dizer que ter fé e ainda continuar fazendo mal. Não há para dizer que tem fé em Deus e continuar por aí como se Deus não existisse. Não há como dizer que temos fé verdadeira em Deus se nós não conseguimos amar, perdoar, viver a misericórdia do Senhor em nossa vida. E meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, na Bíblia encontramos vários exemplos de fé. Começamos desde Abraão. Encontramos no Novo Testamento a figura da Virgem Maria. Bem-aventurada aquela que acreditou, já disse a sua prima Isabel. Bem-aventurados depois, ao longo da história, os santos, de modo especial Santo Antônio, o qual hoje nós olhamos como resgatador da fé. Portanto, que esta celebração de hoje nos aproxime cada vez mais de nosso Deus, e compreendendo um pouco mais o que significa ter fé, que a festa deste santo que vamos celebrar amanhã ajude-nos a resgatar a fé que muitas vezes nós perdemos ao longo do nosso dia a dia, da nossa vida. Que a festa de Santo Antônio ajude-nos a resgatar. Resgatar é trazer de volta, é encontrar aquilo que estava perdido. Que o nosso coração, portanto, inflame-se sempre desta fé verdadeira, desta fé sem dúvida nenhuma, que nos torna homens e mulheres de Deus, esta fé que nos faz seguir sempre o caminho da felicidade. Que o Senhor, portanto, nos ajude, que a palavra possa sempre nos iluminar e que o exemplo de Santo Antônio nos motive a continuarmos sempre o nosso caminho para nos assemelharmos cada vez mais a Ele. Amém. Agora nós vamos ficar todos em pé e juntos nós vamos elevar a Deus as nossas súplicas. Vamos elevar